Olá, jovens, tudo bem? Professor Franzel Alencar, seja bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos estudar congruência de triângulos, tá bom? Então, vamos lá? Assunto tranquilo, assunto que dá para você entender direitinho, tá? Então, coloquei aqui, ó, congruência de triângulos. Ele fala: se dois triângulos têm os três lados respectivamente congruentes, ou seja, quer dizer igual, e os três ângulos respectivamente congruentes, ou seja, também iguais, eles são triângulos congruentes. Ou seja, você tem dois triângulos, aí você percebe que os lados correspondentes são iguais e os ângulos correspondentes também são iguais. Pronto. Então, os dois triângulos são congruentes, são iguais. É a mesma medida, mesma forma, mesma área, mesmo perímetro, e um triângulo congruente ao outro, ele se encaixa direitinho. Se você recortar, por exemplo, se você recortar o triângulo ABC, ele vai encaixar perfeitamente aqui no triângulo FGH. Então, ó, nós podemos colocar assim, como é que seria uma representação? Eu desenho aqui, ó, um triângulozinho, eu digo que esse triângulo é um triângulo ABC. E esse triângulo ABC, a representação de congruência, você desenha três tracinhos, ó. Então, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo FGH. Pronto. Então, essa representação aqui representa que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo FGH. Então, o que é que acontece? Significa dizer que o ângulo A vai ser igual ao ângulo F, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. O ângulo A é igual ao ângulo F. O ângulo B, ele vai ser igual ao ângulo G. Então, colocar aqui embaixo, B é igual ao ângulo G, tem a mesma medida. E, finalmente, o ângulo C, ele vai ser igual ao ângulo H. Então, o ângulo C, colocar um acento circunflexo, para dizer que ele é igual ao ângulo H. Pronto. Isso acontece, os ângulos são iguais e os lados também são iguais. Então, você disse que o lado AB, ele é correspondente ao lado FG, então AB vai ser igual ao lado FG. O lado BC, ele é correspondente ao GH, tem a mesma medida, então BC é igual a GH. E, finalmente, o lado AC, ele vai ser igual ao lado FH. Então, AC igual a FH. Pronto. Então, eu esqueci de colocar o tracinho aqui no GH. Pronto. Então, dois triângulos são congruentes, lados iguais, ângulos correspondentes também iguais. Então, bem tranquilo, tá? Vamos aqui fazer alguns exemplos para entender melhor. Então, primeiro exemplo. Sabendo que o triângulo ABC, ó, é semelhante aos três tracinhos aqui que indicam, congruente, né? O triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo RST. Então, os três tracinhos que indicam congruência. Aí ele pede, calcule o valor de x, y e z. Então, os dois triângulos são congruentes, são lados iguais, ângulos iguais. Só que aqui eles não estão assim em posições iguais não, né? Parece que um foi refletido pelo outro, né? Mas não é por causa da posição que deixam de serem congruentes. A gente só tem que tentar afirmar aqui quais são os lados correspondentes. Então vamos aqui, vamos pegar primeiro esse lado aqui, ó. Esse lado AB, ele mede x mais 10. Veja que ele está oposto a esse ângulo aqui que tem um tracinho, ó. Bom? Aí você vai no outro triângulo e verifica qual é o lado que está oposto ao ângulo de um tracinho, porque esse ângulo de um tracinho aqui significa que é igual a esse outro ângulo de um tracinho. Então, o ângulo C, ele é igual ao ângulo S. Portanto, o lado AB, que está oposto ao ângulo de um traço, vai ser igual ao lado RT, que também está oposto ao ângulo de um traço. Aí você monta a equação. Então, você disse que 2x
vai ser igual a x mais 10. Olha aí, bem tranquilo, ó. 2x vai ser igual a x mais 10. Pronto, é só resolver a equação. Eu pego esse x e passo para cá. O x está positivo, ele vai passar negativo. Então, fica 2x menos x igual a 10. Logo, x é igual a 10. Pronto, já encontramos o valor de x. Vamos encontrar agora o valor de y. Vamos pegar esse ângulo aqui de 2 traços. Esse ângulo de 2 traços, ele está oposto ao lado AC, que é 2y menos 5. Você vai lá no triângulo, o ângulo de 2 traços é esse, e o lado oposto a ele é 35. Logo, 2y menos 5, ele vai ser igual a 35. Então, 2y menos 5 é igual a 35. Agora, resolver a equação. Pega esse menos 5, que está positivo, passa para lá negativo. Então, fica 2y é igual a 35 mais 5. Coloca logo 40 o valor. Pronto. Logo, o y vai ser o 2 está multiplicando, passa dividindo. 40 por 2 fica 20. Descobrimos o y, que é 20. E sobrou o último lado. O último lado aqui é o BC, que ele está oposto ao ângulo de 3 traços. Quem está oposto ao ângulo de 3 traços é o 50. Logo, 2e, deixa eu esse z aqui, 2e mais y vai ser igual a 50. Aqui é uma equação com duas letras, duas incógnitas, mas a gente já tem o valor de y, então é só substituir, ó. Então fica 2e mais 20, isso é igual a 50. Aí o 20 está positivo, passa negativo. Então fica 2e é igual a 50 menos 20, fica 30. O 2, ele está multiplicando, aí ele vai passar dividindo. Logo, z vai ser 30 dividido por 2, que fica exatamente 15. X é 10, y é 20, z é igual a 15. Pronto. Então, feito aí, tá certo? Vamos lá, vamos para a segunda. A segunda novamente, ó. Aqui. Pronto. Vamos lá. Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EDC. Determinar o valor de x e y. Bom, já está dizendo que os dois triângulos são congruentes. Só uma observação. Esse ângulo aqui, que eu estou pintando de azul, ele dá igual a esse aqui, ó. Esses dois ângulos, eles recebem um nome. Eles são ângulos OPVs. São ângulos opostos pelo vértice. E dois ângulos opostos pelo vértice têm as mesmas medidas. Então, vamos lá. A gente tem que descobrir o valor de x, né? O x e y, na verdade. Bom, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o lado AC. O lado AC, ele está oposto ao ângulo de um traço. Quem está oposto ao ângulo de um traço aqui é o lado de 15. Então, significa dizer que 2x menos 3 vai ser igual a 15, tá? Esse ângulo B, ele vai ser igual ao ângulo D. Como os triângulos são congruentes, logo o lado AC vai ser igual ao lado CE. Então, coloca a equação 2x menos 3 igual a 15. Agora resolve, ó. O menos 3 passa para o outro lado. O menos 3 está negativo, ele passa positivo, ele passa somando. 15 mais 3 é 18. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 18 dividido por 2 fica 9. O x mede 9. Aí temos que encontrar agora o valor de y. Marcar aqui de vermelho, ó. Aqui no triângulo CDE, ou EDC, como ele colocou, o lado ED é 3y mais 2. E ele está oposto ao ângulo azul, que é oposto pelo vértice ao outro. Aí você vai lá no outro triângulo, pega o ângulo congruente, que é esse ângulo aqui azul, e ele vai estar oposto a 23. Logo, 3y mais 2, ele vai ser igual a 23. Outra equação, ó, 3y mais 2 é igual a 23. O 2 está positivo, ele passa negativo. Então, y é igual a 23 menos 2, que é 21. O 3 está multiplicando, passa dividindo, 21 dividido para 3, exatamente 7. Tá?
Você pode, por exemplo, se para verificar se sua conta está correta, você pode fazer aqui uma substituição mentalmente, ó. Esse lado aqui é 2x menos 3, ou seja, ele é o dobro de x, subtraindo 3. O x é 9, o dobro de 9 é 18. 18 menos 3, 15. É exatamente esse aqui, ó. 3y mais 2, ele é congruente a 23. Então, o y que nós encontramos é 7. 3 vezes 7, 21. 21 mais 2, 23. Confere. Pode fazer esse cálculo mental para ver se não errou alguma bobagem, né? Se esqueceu algum sinal, fez uma conta incorreta, para poder verificar, tá bom? Agora vamos lá. Casos de congruência, tá? Casos de congruência de triângulos. Eu coloquei aqui, ó. Para verificar se dois triângulos são congruentes, não é necessário verificar se todos os lados e todos os ângulos são, respectivamente, congruentes. Então, quer dizer, tem uma condição mínima para saber realmente se dois triângulos são congruentes. Não preciso ver, eu vejo todos os lados de um, vejo todos os lados do outro, todos os ângulos de um, todos os ângulos do outro. Não precisa. Tem uma condição mínima para isso. Basta conhecer apenas 3 de seus elementos, dos quais pelo menos um deve ser o lado. Então, quer dizer, tem dois triângulos. Então, se eu pegar 3 elementos de um e 3 elementos de outro, é possível que eles sejam congruentes. Então, a gente vai ver os casos aqui, ó. Primeiro caso, eu desenho aqui a figura, é o caso LLL. LLL já vem exatamente lado, 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 lado. Ou seja, se eu verificar que os 3 lados de um triângulo são iguais aos 3 lados do outro triângulo, pronto. Com certeza eles vão ser congruentes. Com certeza os ângulos do primeiro triângulo vão ser iguais aos ângulos do segundo triângulo. Aqui eu coloquei, ó, esse lado aqui, um traço. Significa dizer que é igual a esse lado aqui também um traço. Esse lado aqui, ó, 2 traços. Aí eu verifico que é igual a esse outro lado, que é 2 traços. Vou para o terceiro lado, tem 3 tracinhos aqui, e ele vai ser igual a esse lado que tem 3 tracinhos. Pronto, com certeza esses dois triângulos, esses dois triângulos, sim, desculpa, eles vão ser semelhantes, ou vão ser congruentes, desculpa. Tá vendo a palavra semelhante todo o tempo, né? Pronto, aqui eu fiz, agora há pouco fiz um vídeo, né? Que eu estava falando sobre triângulos semelhantes. Então, primeiro caso de congruência, lado, lado, lado. Se os 3 lados do primeiro triângulo forem iguais aos 3 lados do segundo, com certeza eles são congruentes. Com certeza os ângulos são iguais, tá? Esse ângulo aqui igual a esse, correspondente. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. E esse terceiro aqui também vai ser igual a esse. Então, vamos lá, vamos para o segundo caso. Segundo caso também tranquilo, é 2 lados e o ângulo por eles formados. Ou seja, é o caso lado, ângulo, lado, lau. Se você verificar que o lado, opa, achando aqui, o lado, o ângulo e o lado, sendo que o ângulo está entre os dois lados, é formado pelos dois lados de um triângulo forem iguais ao lado, ângulo e lado, o ângulo entre dois lados do segundo triângulo, significa dizer que eles são congruentes. Com certeza, o terceiro lado vai ser igual, tá? E os ângulos aqui desse primeiro triângulo vão ser iguais aos ângulos do segundo triângulo. Então, vamos lá. Se você verificar que o ângulo entre dois lados do primeiro triângulo é igual ao ângulo entre os dois lados do segundo triângulo, ou seja, tudo igual, então significa dizer que os triângulos são congruentes. Lados iguais, os ângulos também vão ser iguais. Tá? Então, vamos lá. Terceiro caso de congruência. Terceiro caso, ó, 2 ângulos e o lado comum a estes ângulos. Então, verifica aqui, ó. Esse ângulo vermelho aqui, ele é igual a esse ângulo vermelho aqui. Mas só um ângulo não diz que são congruentes. Aí eu verifico que esse lado aqui, ele vai ser igual a esse lado. Aí eu vou para o outro ângulo.
eu verifico que esse ângulo azul vai ser igual a esse. Pronto. Então, se eu conseguir concluir que o lado entre dois ângulos correspondem ao lado entre dois ângulos do segundo triângulo, significa dizer que os triângulos são congruentes. Os outros dois lados com certeza vão ser iguais e o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, terceiro caso de congruência. E o quarto e último caso de congruência, ó. Esse quarto e último caso diz que dois ângulos e um lado oposto a um destes ângulos. É o lado, ângulo, ângulo oposto, né? LA 0 aqui para dizer, na verdade, ângulo oposto. Como é esse caso? Eu vou medir esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, ele corresponde a esse, são iguais, tá? Aí, no caso aqui, eu tenho outro ângulo. Só que esse ângulo aqui, ele é oposto a esse lado. Então, eu verifico que é a mesma coisa no segundo triângulo. Esse ângulo é oposto a esse lado. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, se eu perceber que o lado, um ângulo e o ângulo oposto a esse lado correspondem no primeiro e no segundo triângulo, eles vão ser congruentes. Os outros dois lados vão ser iguais e o terceiro ângulo vai ser igual. Então, só recapitulando. Caso de congruência, lado, lado, lado. Outro caso, do segundo caso, foi lado, ângulo, lado. O terceiro caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, ala. E o último caso, quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Bom, porque são os quatro casos de congruência. É a condição mínima para verificar se eles são congruentes. E vamos fazer alguns exercícios, tá? Para fixar isso, ó. Primeiro aqui, vamos lá. Os triângulos ABC e DEC são congruentes, ó. Então, tá aqui os dois triângulos, ó. O triângulo ABC é congruente a esse triângulo BEC, ó. BEC. Esses dois triângulos são congruentes. Já dá para ver que é o caso lado, 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 né? Aqui, ó, aqui é um tracinho, dois tracinhos aqui, não foi colocado, eu coloquei aqui por cima, ó, três tracinhos, né? O perímetro da figura ABDE, não, gente, ele quer o perímetro de qual figura, ó? Deixa eu tirar aqui, só para perímetro da figura ABDE. Eu só marcar aqui de vermelho, ó. A, B, D, E. Ele quer o perímetro dessa figura aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que pegar, somar os lados, né? E verificar o perímetro. Então, vamos lá. Ó, o lado ED tem três tracinhos aqui. O lado AB também tem três tracinhos. Então, significa dizer que o lado ED é igual ao lado AB. Se aqui é 5, então aqui também vai ser 5. Pronto. Aí, o que mais? O que que acontece agora, ó? Ficou faltando aqui o seguinte, o lado CE mede 4, tá bom? E o lado CD, ele mede 3. Se eu pegar o outro triângulo aqui, CB, ele deve ser 4 também, porque ficou faltando um tracinho aqui, gente, ó. Pronto, deixa eu colocar aqui, ó. Ficou faltando um tracinho aqui para dizer que esses dois lados são iguais. Deixa eu ajeitar aqui, pronto, dois tracinhos, ó. Então, ó, o lado CE mede 4 e o lado CB, tudo isso aqui mede 4. Só que aqui já tem 3. Então, significa dizer que DB, ele vai medir 1. Então DB mede 1. Tá? E, consequentemente, ficou faltando o lado AC. E o lado AC vai ser igual ao lado CD. Ou seja, aqui também vai medir 3, o lado AC. Tá? Pronto. Então, acontece aí de você ter agora todas as medidas, né? E você pode calcular o perímetro do triângulo ABDE. O perímetro, eu já tinha falado uma vez que a representação matemática de perímetro é 2π. Então, você vai somar todos os lados aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. 2π vai ser igual a 1
mais 5 mais 4 mais 3 e mais 5, né. É esse último lado, ó. 1 mais 5 mais 4 mais 3 mais 5. Somando tudo isso aqui, ó, vai dar quanto? 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. 15 mais 13 é 18. Então, o perímetro dessa figura é o item B, que vai ser 18, tá? Vamos lá para a segunda aqui, ó. Segunda questão. Na figura abaixo, os dois triângulos são congruentes, é o triângulo ABC e o triângulo CDE. E os ângulos A e E internos a cada um desses triângulos têm a mesma medida. Ele está dizendo que esse ângulo aqui, A, ele vai ser igual ao ângulo E. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice a esse ângulo aqui. Consequentemente, esse terceiro aqui vai ser igual a esse. Então, os ângulos são iguais, e ele diz que são congruentes, e os lados também vão ser iguais. Aí fica fácil, ó. Já dá para saber que o lado ED, ele é igual ao lado AB, tá? Porque eles estão opostos aos ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, você tem que 3y mais 5, esse cara aqui, ó, ele vai ser igual a 35. Pronto, resolve a equação. 3y é igual, o mais 5 passa para cá, ele está positivo, ele passa negativo. 35 menos 5 vai dar 30. Logo, o y é 30 por 3, que é 10. E vamos lá. E o outro, né? Tem que descobrir o x. Nós já descobrimos o y. Ele quer x e y. Legal que já dá para saber qual é o item, né? Porque ele pede x e y respectivamente, na ordem. Primeiro o x, segundo o y. O y nós já encontramos que é 10. A única opção que o segundo valor é 10 é o item C. Então, você já descobriria o item sem precisar resolver toda a questão. Mas aí a gente está praticando, treinando, vamos resolver. Ó, o lado AC, ele está oposto ao ângulo de 3 traços. E está oposto ao ângulo de 3 traços é o 22. Logo, 2x menos 6 é igual a 22. O menos 6 passa para cá, então fica 2x igual a 22 mais 6, dá 28, né? O 6 está negativo, ele tem que passar positivo. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 28 por 2 fica 14, que é exatamente o que a gente já tinha verificado, né? Bom, vamos lá, ó. Para a terceira, no caso aqui é a última questão. Bom, os triângulos ABD, aqui ó, o ABD, esse cara aqui, eles são ICBD, que é esse outro aqui, ó, marcar de vermelho, CBD. Ele está dizendo que eles são congruentes, lados iguais, ângulos iguais. Sabendo que AB é x, ó, deixa eu colocar aqui, AB é x e AD é 10. IBC é 5. Opa, peraí. AD é 10, AB, IBC é 5. Cadê? De B até C vai ser 5. Tem aqui. E CD é 3, aqui, ó, que é 3y mais 1. Pronto. Aí ele pede para calcular o valor de x e o valor de y. Tá bem tranquilo, ó. Porque o lado BD, ele é comum, tanto ao triângulo ABC como ao triângulo CBD. Já dá para saber que o 3y mais 1, ele vai ser igual ao 10. Então, 3y mais 1 é igual a 10. O 1 está positivo, passa negativo, então fica 3y igual a 10 menos 1, aí que fica 9. Logo, y é igual a 9 por 3, 3. E aqui não tem o que fazer. O x, ele vai ser igual a 5. Então, y igual a 3, x igual a 5. Pronto, jovens. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto aí para a gente poder revisar, interessante. Se você gostou, dá sua curtida, tá? Se inscreve no canal, compartilha, tá bom? Isso ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima.